Olá! Hoje nós vamos fazer um casaquinho de bebê com pala inteiriça. Coloquei na máquina 170 pontos. Comecei com barra limpa, fiz 2 carreiras na lã principal, que é a lã verde. Separei o meu casaquinho em 25 agulhas. A 25ª eu ergui. 34 agulhas, a 34ª eu ergui. Então, frente, manga. No outro lado a mesma coisa, frente e manga. 25 para frente, 34 para as mangas. Agora, com o transportador de 2, eu vou pegar essa que já está erguida e vou transportar para o lado um ponto para o lado da frente e um ponto para o lado da manga. Ficaram 2 agulhas ali embaixo. Mesma coisa na manga. Pego aquela que estava erguida e transporto para o lado. Eu fiz uma diminuição de 1, só que eu deixei uma agulha aqui, vamos dizer que seja para costura. Não vai ter costura, mas eu vou deixar ela erguida junto, para não fazer a diminuição bem no ladinho. Então, eu tenho 2 diminuições aqui e aqui. Uma para cada lado, uma para a manga, uma para frente, uma para as costas. Vamos para o lado de cá. Para a manga. Para as costas. Então, eu diminuí 2 pontos aqui. Aqui também. Agora, eu tenho que eliminar esses pontos daqui. Eu não posso tecer, porque vai ficar uma laçada grande aqui. Um vão muito grande, de 2 pontos, né? Então, eu preciso eliminar esses pontos. Como é que eu faço? Pego o transportador grande ou um transportador qualquer e levo as agulhas para lá. Levo as agulhas aqui para o fim. Então, transportando os pontos que já estão compondo o casaquinho, eu vou eliminando as agulhas que foram diminuídas, primeiro do lado da frente. Agora, eu tenho que eliminar essas 2 aqui, para que as palhetas abram mais fácil e não fique ali dando muito trabalho, eu ergo as agulhas. Então, como é que eu faço? Eu transporto as agulhas com ponto, os pontos para essas agulhas de cá. Então, eu vou eliminando. Primeiro na frente, lá eliminei 2 agulhas, agora estou eliminando 2 aqui. Como é que eu elimino? Transportando os pontos para cá, elas vão sendo eliminadas para a esquerda. Quando fazemos casaquinho de pala inteiriça em agulhas à mão, tricô de agulhas, esse tipo de diminuição dentro fica muito bonito. Costuma-se fazer a pala inteira mesmo em tricô à mão. Tricô à máquina já é um pouco mais demorado em função de ter esse detalhe de transportar as agulhas. Porém, o trabalho em fazer em separado ou assim toda a pala junto é o mesmo. Se for contabilizar, são as mesmas horas que se perde para fazer. Horas não, né? São os mesmos minutos que se perde para fazer um casaquinho com pala inteiriça ou com pala em separado, mangas e frente e costas. É apenas mais um modelo que nós podemos fazer de tricô à máquina para roupinha de bebê.
Muito bem, já eliminei as agulhas que foram diminuídas. Faço 2 carreiras. Transportador pequeno, que é o de 2 que nós temos, eu vejo onde foi feita a diminuição. A diminuição foi feita aqui. Então, uma agulha que foi diminuída aqui e a outra que foi diminuída ali. São essas mesmas que nós vamos pegar. Então, já tenho mais 2 pontos que eu eliminei ali, que eu diminuí ali. Acho a diminuição aqui e aqui. Um ponto eu diminuo para a esquerda, um ponto eu diminuo para a direita. Então, são mais 2 agulhas. O que eu faço? Pego o meu transportador grande. Eu vou erguer essas agulhas todas. Pego meu transportador grande. Se eu não tenho grande, vai o pequeno mesmo. Mas eu vou eliminando novamente as agulhas. Onde é que elas estão? Já foram eliminadas aqui, 2. Agora eu vou para outras 2, essas aqui. Então, eu já fiz a diminuição desse lado, agora eu vou fazer a mesma coisa do outro. E sempre a 2 carreiras. Vou diminuindo, vou eliminando, diminuindo e eliminando. E faço sempre 2 carreiras. Quando eu estiver na hora de fazer o decote, eu continuo com você. Fiz 13 diminuições, quer dizer, cheguei em 26 carreiras. As diminuições vão formando esse desenhinho, onde identifica o local da manga, da frente e das costas. Agora, eu vou fazer também um pouquinho de decote. Esse modelo também eu já vi fazendo à mão, sem decote nenhum na frente, fazendo ele reto. Só que eu acho que fica muito apertado no pescoço da criança. Então, eu faço sempre com decotinho, mesmo que seja pequeno, um decote mínimo. Já fiz a diminuição aqui, já eliminei as agulhas para o lado. Ergo no lado esquerdo, porque eu estou com o carro à direita, ergo 3 agulhas, carro em suspenso. Ergo também, no lado direito, 3 agulhas. Quando eu estou para o lado do carro, eu elevo uma. E continuo fazendo o quê? Diminuições. Porque nós vamos fazer mais diminuições aqui para a cava aumentar. E também vamos eliminar essas agulhas que são diminuídas. Conforme o trabalho vai aumentando, vão diminuindo, conforme o trabalho vai seguindo, mais carreiras que vamos fazendo, mais diminuições vamos fazendo, o número de agulhas em cima decai bastante. Aqui, nós já estamos com 66 agulhas no final, no decote, mas vamos diminuir ainda mais. Se a criança for maior, o ideal aqui é, além de pôr mais pontos na base, no início, também fazer, ao invés de a cada 2 carreiras a diminuição, fazer a cada 3 ou até a cada 4, para que a palhinha seja um pouco maior. E essas coisas parecem óbvias, mas
na hora de fazer assim, dá um branco. Dá um branco, quer dizer, um esquecimento de alguns detalhes óbvios. Transporto para o lado e não esqueço aquelas 3 primeiras e mais a outra que nós temos que levar para o redondinho, eu deixo em suspenso. Faço a mesma coisa nesse lado, eliminação das agulhas primeiro, com o transporte. E depois deixo em cima as agulhas, as 3 primeiras e a quarta, que é para fazer o redondinho. Vou com o carro para a esquerda, elevo uma. Venho com o carro para a direita, elevo uma aqui também. Vou fazer mais uma diminuição. Agora já estão se fazendo próximas aqui, ó, a diminuição da manga. Já se encontrou com a parte da frente. Isso é sinal de que essa vai ser a minha última diminuição. Como é que eu sei qual agulha eu devo transportar? Aquela que nós já fizemos a diminuição, é ela que vai ser transportada. Agora elimino novamente. Esse modelo parece difícil, mas não é. E fica muito bonitinho. Quando é uma coisa que a gente faz sempre, nossa, que fácil, né? Quando é uma coisa nova, ai meu Deus, que difícil. Deixa de ser difícil depois que a gente começa a fazer com várias vezes, aí acaba se tornando super fácil, super simples. Então, não coloca a palavra difícil antes de tentar, porque senão você não vai conseguir fazer muita coisa. Que tudo é difícil. Não esquece de deixar as outras agulhas suspensas. Não faço mais diminuição. Venho para cá, ergo um. Venho para cá, ergo outro. E assim eu vou fazer mais uma, duas, abaixo essas e faço uma carreira. Aqui eu tenho opção de fazer o acabamento viradinho, malha dupla, todas as agulhas, ou fazer um sim ou não, ou fazer 2 sim ou não, ou uma golinha. Golinha eu precisaria tirar com linha de outra cor e virar o lado direito para mim e o lado avesso para a máquina, porque a gola dobra, né? Eu vou fazer malha lisa, vou fazer 6 carreiras, marcação com regulagem alta. E aqui eu tenho o acabamento de cima. Tiro com linha de outra cor para ele ser costurado depois. Alguém me perguntou também se eu uso, se eu costumo passar
Essa é uma lã de novelo, é a cristal de novelo. Eu costumo não passar no enrolador. Eu pego o início dela por dentro, né? Eu puxo e ela se dá muito bem. O começo sempre é um pouquinho maçarocado, mas com cuidado você desennosa o começo e depois segue trabalhando normal. Para eu passar no enrolador, toma mais tempo. E às vezes o tempo é escasso. Para quem trabalha para fora e tem ainda coisas para fazer em casa, o tempo é escasso. Então, eu prefiro fazer assim. Geralmente dá certo. Não costumo ter problemas com o início dele assim, com o pegar por dentro. Então, aqui, costurar. Eu já deixei uma sobra para costura para evitar muito acúmulo de linha aqui. E aqui nós temos, então, a nossa palhinha depois de pronta, depois de feita. Eu já costurei o acabamento aqui por dentro. Eu alfinetei para verificar a curvatura dela. Diminuições, aqui formando a manga, diminuições, a outra manga, frente, costas e a outra frente. Aquele detalhe do decotinho que nós fizemos, ele ajuda a dar uma arredondada aqui e não ficar tão em cima, tão no queixo da criança. Depois, por dentro, pode-se passar uma fita, um passa-fita, ou, se quiser, num outro modelo, fazer a casa do botão num dos ladinhos e pôr botão também nessa parte de cima. Então, para hoje, é essa a nossa palhinha. A continuação do casaquinho vai ser para o próximo vídeo, ok? Bom trabalho!